Vamos à próxima conferência. Senhoras e senhores, trazemos agora aplicações veterinárias para cannabis na visão do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Técnico em agropecuária, médico veterinário e advogado. Foi consultor credenciado do Sebrae Nacional em agronegócio, alternativas de produção e comercialização. Atualmente, assessor técnico, jurídico e de relações institucionais do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Com vocês, doutor Rodrigo Montezuma. Olá, doutor Rodrigo. Boa tarde já, né? O Conselho Federal de Medicina Veterinária, nessa gestão, antes de mais nada, é importante dizer que o Conselho é uma pessoa jurídica de direito público e regula a profissão da medicina veterinária da zootecnia no Brasil. E num dos papéis legais do Conselho é servir de órgão de consulta aos estados, municípios, em tudo que se refere à produção animal. E em 2021, nós fomos consultados por um deputado, o deputado Bacelar, a respeito da aplicação da cannabis na medicina veterinária. Quando, então, foi feito um estudo a respeito da legislação pertinente, legislação essa, oriunda da Anvisa, e verificamos que a medicina veterinária foi esquecida como arte da medicina pela Anvisa. Quando ela proferiu a resolução 327 e a resolução 660, você não encontra ali nenhum dispositivo que permita a utilização da cannabis na medicina veterinária. Com essa análise, o CFMV soltou um alerta para os médicos veterinários brasileiros, 160 mil médicos veterinários, dizendo que havia um risco jurídico na prescrição da cannabis, pois a prescrição é um dos 18 verbos do artigo 33 da Lei de Drogas. Então, tipicamente, ele estaria inserido no verbo de prescrever, mas numa função atípica que era de alcançar a saúde de um animal por meio da terapia canábica. A terapia canábica, junto à medicina veterinária, já remonta aí algumas décadas, mas com todos esses percalços, inclusive de natureza legislativa, que fizeram a atual gestão do Conselho Federal de Medicina Veterinária, na figura do presidente Dr. Francisco Cavalcante, criar o GT de proposta regulatória da cannabis, do qual eu presido. Há 2 semanas atrás fui convidado também para ser consultor da Comissão de Cannabis da OAB, da OAB Federal, justamente procurando conciliar e levar esse posicionamento do Conselho de que a terapia canábica na medicina veterinária é um ramo farmacológico extremamente importante, não só para a clínica, e aí é o objetivo dessa manifestação aqui, como também para os animais de produção. Verificando que a terapia canábica já confere a vários animais uma situação de redução de estresse, redução de ansiedade, quando você transpõe isso para além da sua casa, ali no seu animal de estimação, você está falando de um universo, às vezes 3, 4, 5 vezes maior do que o potencial do uso canábico para seres humanos. Nós temos o maior rebanho comercial do mundo de bovinos, e uma das coisas que eu falo quando discutindo com principalmente produtores é que coloque um momento estressante na vida de um animal, e aí vamos exemplificar como frangos, que na pior situação da vida dele, que seria aquela situação pré-abate, você administrasse ali uma gota de cannabis para que ele reduzisse o estresse da panha, do galpão, não sei se vocês conhecem, os animais são coletados à mão, colocados dentro de caixas, essas caixas vão para cima do caminhão e do caminhão para o frigorífico, para o abatedouro. No Brasil hoje são 7,2 bilhões de frangos por ano. Então uma gota de cannabis
na redução do estresse nesse momento, a gente estaria falando em 7,2 bilhões de gotas. Isso para a avicultura. Para os animais de confinamento, que seriam aves de postura e suinocultura, você também teria benefícios na redução do estresse no tocante a canibalismo e automutilação e comportamentos estereotipados do confinamento, que se estendem também para os equinos, que tem bastante estresse de confinamento, e também para aves silvestres, que têm estresse de captura e estresse de confinamento, principalmente quando tratados ou quando alojados em zoológicos ou criadouros. Então, as perspectivas para a medicina veterinária, elas são as mais amplas possíveis na utilização da cannabis para o bem-estar do animal. Os relatos em cães e gatos que a gente tem do trabalho que já é realizado, é justamente que o animal, aquele cachorro que vinha definhando e já vinha com a alopatia já extremamente severa, com vários medicamentos, ele vem reduzindo a quantidade de remédios alopáticos, né, e melhorando a qualidade de vida e bem-estar próprio. Recentemente tive numa palestra sobre fisiologia e fisioterapia veterinária, e é interessante destacar que gatos, por exemplo, somente 5% dos gatos mancam, a maioria alteram comportamentos. Deixam de pular para cima do sofá por conta de dores articulares, deixam de utilizar a caixa de banheiro por conta de dores articulares, e quando você ingressa com a cannabis, você tem a recuperação desse animal em relação a essas dores articulares e em relação aos posicionamentos que ela volta a ser gato, ela volta a pular, ela volta a ter o comportamento normal, porque houve uma supressão da dor, né? Então, o Dr. Eric Amazonas está aqui, né, para falar sobre medicina veterinária canábica, ninguém melhor do que ele, a Caroline Campagnoli também, a Kátia Ferraro, que integram o GT, né, Dr. Tarcísio. Mas a gente está numa briga, no primeiro momento, regulatória junto à Anvisa, né, já tivemos algumas reuniões com algumas diretorias, demonstrando a necessidade de regulação para a medicina veterinária. Existia um jogo de empurra-empurra entre o MAPA e a Anvisa. Medicamento veterinário, regra geral, o registro é no MAPA. Aí, quando chegava no MAPA para registrar o produto veterinário, falava, olha, é cannabis, você tem que resolver na Anvisa. Quando chegava na Anvisa, falava, cannabis é com a gente mesmo, mas produto veterinário é no MAPA. Aí o Conselho Federal, vendo esse jogo de empurra e, obviamente, também conversando com os médicos veterinários, percebeu que teria que entrar no circuito, e realmente a gente entrou no circuito dizendo, Anvisa, enquanto você não disser que a cannabis é uma substância, dentre tantas outras que estão lá na portaria 344, que a medicina veterinária possa utilizar, o MAPA jamais vai passar por cima da sua competência, que é falar sobre substância. Aí depois a gente vai poder fazer o registro de produtos veterinários dentro do MAPA, mas a medicina veterinária, e isso já foi dito para a diretoria técnica da Anvisa, não se limita a dar ao paciente apenas o medicamento de uso veterinário. Se a gente tiver um similar humano, a gente pode utilizar, né, por conta até mesmo do custo desse produto. Então, essa proposta regulatória que o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem tido junto à Anvisa, culminou numa reunião do GT com a diretoria técnica, em que a diretoria técnica fez a arguição direta. Vocês querem a cannabis para o tratamento terapêutico de cães e gatos? Obviamente que não. A medicina veterinária, ela vai do tartígrado à baleia azul, né, do menor animal, um beija-flor a um elefante, e o médico veterinário, ele sai da faculdade habilitado justamente a atender todos os animais, obviamente, cada um com a sua experiência pessoal e ramo de atuação. Mas é importante que a substância não seja demonizada, politizada para a medicina veterinária, como vem sendo, né, para uso humano.
E isso é extremamente importante, porque a utilização da maconha na medicina veterinária, ela vai alargar o potencial de consumo de tal forma que é possível que se diga até mesmo inviável fazer aplicação para a pecuária brasileira sem que o plantio seja aqui. Porque a gente está falando em alguns bilhões de animais, alguns milhões de animais, né? O nosso parque, por exemplo, de bovinos no Brasil, é em torno de 240 milhões de animais, com algo em torno de 35, 40 milhões de desfrute ano, né? Então, são sempre números extremamente estratosféricos. E aí, como alcançar substância para, ainda que seja um percentual desse rebanho que viva em confinamento? A situação, o potencial de agronegócio dessa vertente do mercado canábico na pecuária, na medicina veterinária, ela é muito grande. Fora o próprio uso, que já vem sendo mais comumente utilizado e que quase todas as empresas já têm, que é a cannabis pet, que é para o cão e para o gato. E aí, quando a gente fala de animais de estimação, a gente está falando em algo em torno de 110 milhões de animais, 120 milhões de animais, dos quais 60, 70 milhões de cães, algo em torno de 35 milhões de gatos, e os outros pets aí, periquito, papagaio, hamster, preá, vários outros animais que habitam aí as casas brasileiras. E que, na realidade, esse mercado pet, ele tem um atrativo muito grande para a utilização da cannabis, especialmente quando a gente fala de estresse. Porque o relacionamento com o ser humano, né, ontem mesmo a gente estava discutindo, gatos, por exemplo, ele é muito mais territorialista, né? Então a interação dele para com o ser humano é uma questão de costume, é uma questão de um aprendizado, né? E aí a colega veterinária falando, né? Os meus gatos tomam e interagem comigo como outros gatos eu não vejo interagir em casa de ninguém, a ponto de cruzar a escada, né? Que a escada mesmo é um ponto bem interessante. Quando você está subindo, o gato descendo, ou o gato sai correndo, ou ele foge da escada para não ficar encurralado, porque é do comportamento do gato ser aquele dominante ali, né, naquele momento, e não se colocar em situações de estresse, principalmente de imprensamento, que é um dos piores ataques que tem de felinos, né? Então ele passa a ter uma tranquilidade tal, o animal, que ele simplesmente ele admite ali, ele está totalmente ambientado por meio da terapia canábica. E aí você pega 110 milhões de pacientes aí do mundo pet. A indústria pet é uma das que mais cresceu durante a pandemia, porque as pessoas, as que já tinham, se aproximaram muito mais dos seus animais, e aquelas que não tinham, algumas passaram a ter animais, né? E aí o retorno ao trabalho gerou um outro conflito de estresse, que é a ansiedade agora dos animais que ficam sozinhos em casa quando você sai para trabalhar, retornando ao trabalho presencial. Várias filmagens demonstram que os animais ficam extremamente estressados, vão atrás de móveis, fazem aquela bagunça natural do animal, mas que muitos tratamentos canábicos têm deixado eles com um potencial de melhor ambientação, né, naquele período que ele fica sozinho. Chegou a doutora Caroline, aqui, Campagnoli. Eu gostaria, inclusive, de pedir a gente tem aqui 16 minutos, uns 5 minutos, 10 minutos, para que ela se manifestasse também, né, em nome do GT, e aí mostrar aqui que realmente o GT do Conselho Federal de Medicina Veterinária é um veículo que acolheu os médicos veterinários que embanderam essa terapia canábica junto aos animais, para que a parte que me toca falar é o regulatório,
né, eu falando como médico veterinário e como advogado, a gente está num caminho correto de regulação. Articular com a Anvisa, após a articulação com a Anvisa, ir para o mapa, aí falar lá como é que a gente deve fazer, mas a Anvisa, na diretoria técnica, quando nos perguntou, a gente realmente disse para eles, nós vamos fazer a regulamentação e essa regulamentação vai permitir o uso na produção agropecuária, o uso terapêutico e tudo mais. E a principal argumentação junto à Anvisa para que a medicina veterinária alcance a terapia canábica, é justamente que na própria portaria 344 a gente tem acesso a outras substâncias de potencial teoricamente lesivo muito maior do que a própria cannabis. E que há um componente, então, político e social que não deixa a gente alcançar essa substância por conta desse componente político-social que estigmatiza essa substância. Mas o médico veterinário tem a capacidade de medicamentos muito mais robustos do ponto de vista psicotrópico, do ponto de vista de letalidade, inclusive, né? E que a própria legislação fala que para uso em pesquisas e para uso médico existe a possibilidade de utilização de todos os produtos da portaria 344. No entanto, quando a Anvisa foi fazer a regulamentação, esqueceu que somos médicos veterinários. E aí aqui eu sempre falo também, quando falar em medicina veterinária, não fale veterinária não, fale medicina veterinária, porque os médicos veterinários são médicos, eles atuam com um olhar crítico sobre fisiologia, bioquímica, farmacologia, eles olham o animal como um ser completo. Peço a participação aqui da Caroline, que ela vai ter a possibilidade de falar muito mais sobre a terapia canábica em cães e gatos, que é uma vertente. Doutora Caroline Campagnoli, ela é médica veterinária aqui do estado de São Paulo, já trabalha há 6 anos. Vem aqui, por favor. Eu peço aqui licença para vocês para abrirem aqui a palavra para a colega, para falar um pouco da terapia. Perfeito. Então vamos lá. Obrigada pelo espaço, obrigada pela consideração. Você sempre fazendo muito pela gente, né? Agradeço demais e boa tarde a todos, né? Quase todo mundo acho que não almoçou ainda, então ainda é bom dia. Mas a terapia canabinoide, ela tem aquelas mesmas aplicações da medicina humana como na medicina veterinária, né? Animal também tem diabetes, animal também tem câncer, animal tem as mesmas patologias que os humanos possuem. Na verdade, somos todos animais, né? A única diferença é que existem os animais humanos e os animais não humanos. Então, vai ser exatamente a mesma coisa. E assim como o humano tem o sistema endocannabinoide, esse animal também vai ter. Assim como tem o endocannabinoidoma, que é aquele universo muito mais expandido do sistema endocannabinoide, né, do que aquele básico que a gente conhece. Isso também vai acontecer da mesma forma no animal. E assim como o médico tem o direito de tratar o seu paciente como ele bem entender, nós também temos esse direito, prescrevemos as mesmas medicações. A gente costuma até fazer uma ressalva. Os médicos humanos, eles não podem fazer eutanásia dos seus pacientes, e nós temos essa liberdade. Então, nós podemos entender qual é o momento de parar aquele sofrimento daquele ser. Então, nós temos muito mais liberdade em dizer quando ele tem saúde ou não, e por que a gente não pode trabalhar com a medicina canabinoide. Se a gente pode optar pela eutanásia, assim, para mim não tem conexões eu não poder optar por essa terapêutica e estar tão limitada nessa terapêutica em si. Hoje o médico veterinário ele está numa situação que ele pode responder por tráfico de tráfico de drogas ao tratar o seu paciente. Então, isso é realmente
inconcebível. E quando a gente fala sobre as aplicações, né, na medicina veterinária, da medicina canabinoide, é extremamente vasto. A gente tem um medicamento, um remédio, que pode ser facilmente produzido, né, e a gente consegue minimizar demais esses custos desses tratamentos, e eu consigo tratar uma gama gigantesca de patologias, né? Então, na verdade, a pergunta não é por que usar a cannabis, é por que não utilizar a cannabis. A cannabis hoje, ela faz parte da minha rotina. Com a medicina canabinoide, a gente já tem muito mais de 500 pacientes de tratamento com a cannabis, com pomada, com uso inalatório, intranasal, nesses animais, com grandíssimo sucesso, até mesmo para patologias que a gente pensa que não vai ter sucesso, como um osteosarcoma, por exemplo, né? A gente tem bastante casos, tem muitas doenças, né, que são bem agressivas na medicina veterinária, como é o caso, por exemplo, da sinomose, que ela é transmitida por um vírus, e esse vírus leva em 95% dos nossos pacientes. E depois que eu comecei a utilizar a medicina canabinoide na minha rotina, eu tive muito mais sucessos nesse tipo de patologia, como a sinomose, do que com qualquer outro medicamento que a gente tem livre acesso, né? E é o que a gente falou, a gente tem acesso a muitos medicamentos extremamente deletérios, que causam inúmeros efeitos colaterais, que mostram inúmeras sobrecargas, né, de diferentes formas para o paciente. E a gente tem uma terapêutica muito mais simples, com menos danos, né? A gente fala muito de redução de danos quando a gente fala na medicina canabinoide, justamente por causa disso, né? Então, eu costumo sempre falar quando não utilizar, que é mais fácil. Mas, voltando às aplicações, desde alterações neurológicas, alterações hormonais. Então, o paciente hormonal, ele também tem receptores do endocannabinoidoma lá nas glândulas hormonais. Então, a gente promove a regulação de diversas patologias, até mesmo nesse âmbito. Quadros oncológicos, ansiedade. Nos animais, a gente tem muito problema de estresse, lambedura psicogênica. O animalzinho começa a se lamber, né, descontroladamente, e a gente tem uma grande resposta com a medicina canabinoide. Eu consegui retirar pacientes que tomavam altas doses de fluoxetina, por exemplo, Rivotril, já tive paciente tomando Rivotril. Então, isso para a gente que conhece a fundo essa medicina, é um absurdo da gente pensar num paciente que está tomando uma medicação como essa e a gente não poder ali entrar com o extrato de uma planta, né? O que é realmente um pensamento bem retrógrado. Assim como o sistema endocannabinoide é um sistema retrógrado, só que nesse caso não é positivo, né? No sistema endocannabinoide tudo flui da mais perfeita forma. E agradeço muito ao espaço. Estamos muito empenhados em trazer toda essa parte regulatória para os animais, para a medicina veterinária, não só para a parte medicinal, mas, como foi falado, para a parte nutricional e tudo mais. E estamos aí fazendo o nosso máximo para alcançar isso o mais rápido possível. E obrigada. Carol, vou pedir para você ficar mais um pouquinho, pedir para o Eric vir aqui também, porque assim, o sucesso do Conselho Federal de Medicina Veterinária nessa proposta regulatória da cannabis na medicina veterinária, ela está consolidada aqui justamente a gente está se conhecendo pessoalmente pela primeira vez, o Eric já conheço de outros congressos, mas é interessante que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, atendendo a um pleito legítimo de pesquisa, atendendo a um pleito legítimo de uso de alguns médicos veterinários, né, sentiu a acessibilidade e o risco jurídico que havia sobre os médicos veterinários a respeito desse tema, e aí justamente estamos naquela disputa ali, naquela conversa institucional entre Conselho, Anvisa, MAPA, justamente para que os médicos veterinários alcancem a segurança jurídica que deve ser inerente à atividade profissional, né, o ato médico ali, o poder de decidir que terapia você vai tratar aquele animal, e aí justamente com a sua avaliação clínica e médica a respeito do assunto,
fazer o devido tratamento da forma que você achar melhor. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, aqui representado por mim e pelo GT de Proposta Regulatória da Cannabis, né, agradece à feira pelo convite, agradece por estar participando desse momento que é extremamente importante. Estou aqui desde sexta-feira e vendo assim que realmente a gente está num caminho sem volta para a cannabis, não só para o Brasil, mas também para a medicina veterinária. Muito bom. Eu queria aproveitar aqui, pessoal, agradecer e reconhecer o quanto e mostrar como se deve falar de cannabis no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O Conselho Federal de Medicina Veterinária está dando exemplo para outros conselhos, respeito totalmente aos outros conselhos, que é assim que se trata o tema. Em 2018 a gente começou a conversar, ano passado apertamos mais, e o que o Conselho Federal, na figura do Rodrigo Montezuma, fez? Estudou. Eu falo o tempo inteiro, lugar de maconha é na universidade e na cabeça. Conhecimento. Tem que se falar com conhecimento. Não pode chegar e usar o microfone para falar, que nem eu ouvi esses dias no TRF3, que não existe maconha medicinal. Pesquisador, renomado, de universidade renomada, falando que não existe o uso terapêutico da cannabis, existe o uso terapêutico do canabidiol. Mentira, isso é mentira. Então não se pode falar, através de uma instituição, mentiras sobre algo científico. Então, ou se fala ciência, ou se cala a boca. Quem quer que seja, de qualquer instituição, de qualquer repartição, especialmente se estiver ligado a serviço público federal. Tá? Então, é assim que se faz, que se trata um assunto importante para o país, para os nossos pacientes e para todo o mundo. Então, fica aqui meu agradecimento e reconhecimento a tratar do assunto pela porta da ciência e sem nenhuma ideologia, sem nenhum viés torto por nenhum lado. O que é certo, o que é errado, a gente acreditando ou não, a gente gostando ou não. Se maconha faz mal para algumas pessoas, desculpa para as pessoas. Se faz bem para outras, maravilha. Se você não quer usar, ok. Se o seu animal não se adaptou, meus pêsames, vamos para outra coisa. Mas há essa opção. E ela tem que existir e tem que ser feita com a cabeça, que é onde tem que estar a maconha. Obrigado. Não, o mais interessante é que a primeira conversa que eu tive com o Eric, e colocando a postura do Conselho naquela época, que ainda perdura até hoje, que é a ausência de segurança jurídica para o médico veterinário poder prescrever. Prescrever é núcleo do verbo lá do artigo 33. Então, assim, no crime ele estaria, mas em atipicidade de conduta, porque ele não está fazendo uso nem traficância, mas ele está providenciando para que um proprietário alcance essa substância e tenha consigo a substância, que estaria, teoricamente, num outro crime, né? Então, assim, ainda que em atipicidade de conduta, juridicamente falando, e também olhando, né, com um olhar extremamente da letra fria da lei, né, a gente visa, no Conselho Federal de Medicina Veterinária, trazer essa segurança jurídica com a regulamentação pela Anvisa, né, dizendo, médico veterinário pode sim prescrever, aí o Conselho vem fazer a regulamentação, provavelmente nas documentações obrigatórias, um modelo de receituário que a Anvisa vai fazer algumas exigências, como nome completo do proprietário, endereço e CPF do proprietário, né, para que ele tenha um mínimo de controle, até porque a Anvisa criou uma nova categoria dentro da Anvisa, porque hoje o produto de cannabis nem é fitoterápico, nem é medicamento. Eles criaram um produto de cannabis. E aí a 327 propõe que nos primeiros 5 anos, todas as informações retornem para a Anvisa, para saber como é que foi o consumo e como é que foi a dinâmica terapêutica da substância, para justamente fazer um embasamento, para levá-lo para fitoterápico ou para medicamento, né? Mas nesse contingente aí, atualmente, a gente tem um monte de associações que estão fornecendo um tanto para PET. E aí, essas informações não seriam muito melhores se elas fossem, olha, essa cannabis está sendo utilizada para PET, para esse tipo de produto. E lá no Rio de Janeiro, recentemente, eu tive a oportunidade de falar, inclusive, que no Brasil
A experiência com a cannabis, ela formalmente, legalmente, ela está primeiro em humanos, para depois ser feita em animais. Formalmente, legalmente, em animais. O que deixou alguns advogados animalistas e defensores da causa animal extremamente contentes de dizerem, pelo menos em relação à cannabis, estão testando no ser humano primeiro para depois testar nos animais. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem uma página oficial, CFMV oficial, no Instagram, tem todas as redes sociais, e qualquer novidade que a gente tenha sobre a cannabis, a gente está colocando não só nos veículos que o Conselho tem, como também a gente fez um grupo grande de médicos veterinários interessados na terapia canábica, teve reunião que já deu quase 500 pessoas lá nesse canal do WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp, e aí a gente tem discutido ali propostas regulatórias e, eventualmente, alguns casos clínicos veterinários relacionados à cannabis. Mas, para quem está aqui até agora, até o final, a gente já está quase encerrando, a medicina veterinária canábica não se limita à proposta terapêutica imediata. Ela tem um potencial para os animais de produção extremamente pujante, e que uma gota numa ave, na vida dela, dos 44 dias para sua terminação, representaria algo de 7 bilhões e 200 milhões de gotas para o Brasil. Isso é extremamente importante em termos numéricos, para a gente falar assim, se uma ave tomar uma gota na vida dela, a gente está falando de 7,2 bilhões de gotas. E fora outros animais, como suínos, como aves engaioladas, que teriam uma redução de estresse, canibalismo, automutilação, animais silvestres. Eu gosto de repetir isso, já terminou meu tempo, estou finalizando, mas eu gosto de repetir isso. Animais silvestres confinados, comportamentos estereotipados, automutilação e o estresse de confinamento mesmo. Você tira um animal de uma floresta e, por maior ambientação que você faça dentro de um cativeiro, ele vai ter uma limitação espacial que o coloque numa situação de estresse. A terapia canábica vem para auxiliar os animais de forma imensurável, e a gente está verificando isso nas pesquisas da UFSC e do pessoal que está trabalhando bastante. Agradeço muito o pessoal do GT também por estar aqui. E com isso encerro aqui a nossa colocação. Expo Cannabis Brasil agradece a todos os palestrantes.